Hoje eu trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia, sou um geólogo mais ou menos eclético, né, porque eu trabalho com vários institutos de pesquisa, coordeno, então continuo aprendendo. A profissão então me trouxe um grande significado do saber, do estudar ciência, do fazer ciência, e ainda está faltando divulgar ciência. Esse projeto da Vera aqui é um projeto que me entusiasmou muito desde o primeiro momento que ela simplesmente me citou. Eu acho que o dever de todo cientista é transmitir a esse conhecimento adquirido sempre, com o recurso público, ele fazer essa divulgação para o retorno à sociedade. Eu tive o privilégio então de trabalhar na Amazônia durante 7 anos, em pisar em lugares onde o homem branco nunca tinha pisado anteriormente. Isso é um privilégio. A profissão também me trouxe o privilégio de estar na Antártica. Trabalhei muitos anos no Programa Antártico Brasileiro. E me deu esse contraste em estar 2 cenários completamente diferentes com o mesmo espírito. O do se sentir grande e pequeno ao mesmo tempo, tanto dentro da floresta amazônica como no gelo da Antártica. A profissão me trouxe também o privilégio de conhecer o Brasil inteiro, conhecer pessoas, não só a geologia, não só as rochas, os depósitos minerais, as águas do Brasil, mas conhecer também pessoas. Isso é uma vantagem da profissão de geólogo. Você ter o contato com as pessoas, com os brasileiros. Me deu o privilégio também de conhecer grande parte do mundo. Fazendo geologia, trabalhando em equipes com pesquisadores, com geólogos, geocientistas internacionais. Até hoje ainda participo de comissões internacionais de geologia, que me dá muita satisfação de não ficar totalmente longe da profissão. Eu já não faço mais campo, não posso mais fazer grandes caminhadas, não posso carregar muito peso, tenho um problema no coração, mas enfim. A profissão me trouxe toda a satisfação na minha vida. E eu não sei o que eu seria se eu não tivesse sido geólogo. Hoje a minha parte da geologia, ainda que eu faça, é muito ligada às questões ambientais. Tão importante, ou talvez mais importante que a biodiversidade, é a geodiversidade. Sem a geodiversidade, a biodiversidade talvez fosse bastante restrita ou concentrada em alguns grupos de espécies vegetais, grupos animais. O que faz a biodiversidade também está muito relacionado com a geodiversidade. O que significa isso? Ambientes diferenciados, geológicos, de formação geológica, rochas diferenciadas, ambientes mais ou menos concentradores de água, ambientes com maiores riscos geológicos de deslizamentos de terra, de sismos, de terremotos, ambientes com maior ou menor possibilidade de abatimento de solo em cavernas, como tem em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Quando o senhor para pensar na sua profissão, que momento me remete assim, que emoção vem na sua cabeça? A primeira emoção que passa na sua cabeça? A emoção de ter descoberto na fronteira do Paraguai com o Brasil, por exemplo, uma grande estrutura geológica que ficou famosa com recursos de fosfato, e era uma coisa e uma rocha muito rara na época chamada carbonatito. Aquilo para mim foi um momento de êxtase, estar descobrindo esse tipo de rocha, como também outros momentos de descoberta de áreas com jazidas minerais, rochas diferentes, mas sobretudo o sentir que eu estava fazendo alguma coisa para o país, o sentir que eu estava ajudando esse nosso país e o sentir que eu não estava, apesar de trabalhar em equipes muito pequenas, às vezes era eu e o motorista, não é? Como atravessamos de Goiânia até a fronteira da Bolívia, passando por Porto Velho, na década de 68, e estivemos ameaçados pelos cintas largas, pelos índios cintas largas, na época estavam sendo contatados pela FUNAI. Era outra emoção, a emoção de navegar pelo rio Amazonas, a emoção de chegar da mina e ver o meu filho acabado de nascer no meio da selva, no meio de um hospital, no meio da selva, em Serra do Navio, Amapá. A emoção de sentir o sol da Antártica e o sol e as estrelas da Amazônia. E a emoção de conhecer, sobretudo, eu volto a repetir, conhecer gente. Gente do Nordeste, gente do Norte, gente do Sul, do Sudeste, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Eu praticamente trabalhei ou passei fazendo geologia, alguma coisa de geologia, ou ensinando geologia
praticamente por todo o país. O último estado que eu não sabia, que eu não conhecia, era Roraima. Hoje as coisas estão mais fáceis. Hoje nós temos imagens de satélite. Isso facilita muito a organização. Hoje nós temos GPS, né, que facilita a localização. No meu tempo de campo, nós não tínhamos nada disso. Nós tínhamos fotografias aéreas em algumas áreas do Brasil, para que a gente pudesse ter uma ideia da geologia. E ali a gente ir para aqueles lugares para desvendar no local aquilo que estava se imaginando reconhecer nas fotografias aéreas. E a maior parte do Brasil nem fotografias aéreas tinha. Nossos mapas eram feitos de acordo com a nossa bússola, era feito com o nosso olhar para frente, e nós íamos então ao longo dos rios, ou cortando os rios, identificando os lugares e construindo nossos mapas, que foram a base, ainda são muitas vezes base em muitas áreas do país para a geologia que se faz atualmente. E eu tenho muito orgulho disso. Quando nós fomos para Goiás, para o Centro-Oeste, em 1967, sob a chefia desse grande mestre que todo geólogo conhece, não existe um geólogo que não tenha ouvido falar, chamado professor Fernando Marques de Almeida, que é o nosso quase pai da geologia moderna brasileira. Nós somos em 7 geólogos, e nós fomos os 7 geólogos pioneiros de Goiás, Tocantins, hoje Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rondônia, o que me dá uma satisfação muito grande ter podido participar de uma história inédita da geologia e por ter contribuído com um avanço no país na área do conhecimento da geologia e na área dos recursos minerais. A profissão de geologia, ela traz um enorme campo de aplicação. Hoje, muito na área ambiental, muito na área de petróleo e gás, muito na área do ensino, muito na área de recursos minerais, muito na área de aprendizado do meio ambiente com relação ao desenvolvimento da terra, os fenômenos que o homem provoca ou que são naturais. E hoje muito voltada também, por incrível que pareça, às mudanças climáticas. É conhecendo as mudanças climáticas do passado, que o geólogo faz, é que ele pode ajustar e pode refletir sobre o que vai acontecer no planeta, ou poderá acontecer no planeta aí no futuro.